Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo aquele vídeo do dia seguinte, a ressaca depois de mais um vexame, uma eliminação na Copa do Brasil, precocemente, de novo, né, como se a associação fôssemos, né, a gente foi eliminado em uma segunda fase da Copa do Brasil. Olha o peso dessa eliminação. A gente foi eliminado em uma segunda fase de Copa do Brasil, jogando em São Januário contra o ABC de Natal, né? Então vamos trocar uma ideia sobre hoje, com mais calma, mais sereno, mais tranquilo. É claro que depois do jogo a gente vem para desabafar, vem na adrenalina do jogo. Então hoje a gente vai trocar uma ideia mais calma aqui sobre tudo que rolou ontem. Antes vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, que é importante para o canal ser indicado no YouTube. Se inscreve no canal e segue lá no Instagram, @Vascaíno do Cerrado, beleza? Falar da minha parceira, o XBet é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. Hoje tem Premier League, tem um jogão aí, o Nottingham Forest encara o Newcastle, tô pagando 5,60 no time da casa, R$4 no empate, 1,69 no Newcastle, que é favorito. Quer fazer uma fezinha nesse jogo? O link tá aqui no primeiro comentário, clica, vai abrir uma janela. Quer ajudar o canal? Primeiro você vai fazer assim, coloca o código promocional, tá aqui ó, escrito do Cerrado, confirma o seu cadastro, você já me ajudou. Aí quer fazer a fezinha lá no jogo, o primeiro depósito ou Pix, se você fizer de um valor de até R$1.200, eles dobram em bônus para você usar na 1xBet, que é parceira do canal Vascaíno do Cerrado em 2023. Bom, vamos para esse jogo e vou trazer trechos da entrevista do Barbieri para a gente trocar uma ideia aqui, né? A minha percepção, a sua, do que está acontecendo no Vasco. Antes de falar do jogo, eu quero falar aqui de uma notícia que eu vi aí, inclusive que saiu no GE, que o Vasco estaria negociando a contratação do atacante Sacha, do Atlético Mineiro. Isso é piada, né? Só pode ser sacanagem. Isso não pode ser sério uma coisa dessa. E cadê a grana da 777? É essa a contratação que a gente... é isso que vocês têm para oferecer para o Vasco e para o Vascaíno? Seu Paulo Brax e os bilionários americanos? É esse perfil de contratação que a gente vai ficar vendo aí o ano inteirinho? Sacha? E ainda tem gente falando, eu acho uma boa para ser reserva do Pedro Raul. Pô, você tá de sacanagem, cara. Eu não preciso de jogador para ser reserva, não. Eu quero jogador para ser titular. Quem tá no Vasco é que tem que brigar para ser titular. Tem que trazer um jogador e falaram que tinha dinheiro, né? Eu duvido muito, né? Parece que estão trabalhando com o dinheiro do Vasco, né? Porque os emocionados eles se deixam iludir. Mas parece que estão trabalhando com o dinheiro do Vasco, da venda do Andrei, uma grana que entrou, eu falei ontem até de patrocinador, entrou milhões, que foi o maior patrocínio que o Vasco fechou, acho que é com a PixBet lá, que é empresa de bet também, né? E tem o mecanismo lá, que é os jogadores que são vendidos e vem grana também. Entrou grana de venda de produtos oficiais, entrou grana de bilheteria, tá entrando grana direto. Parece que estão trabalhando com o dinheiro do Vasco, porque eu não consigo ver um jogador diferente. Mas gastou 100 milhões em contratações. 100 milhões em contratações. E tem gente que abre a boca para dizer que isso é um absurdo, né? É uma seleção que montaram no Vasco. E não é. Eu falei, muita calma. A gente tem um time melhor do que a gente tinha, mas tá muito longe ainda da gente ter um time. E ontem a gente pôde ver isso com a navalha na carne, né? O Vasco que entrou em campo, o Vasco do Barbieri, né? Só conseguiu finalizar aos 15 minutos. Olha só. O Vasco conseguiu finalizar o gol aos 15 minutos do segundo tempo, com uma bola recuada do Pumita para o goleiro do ABC. Aliás, o Pumita que errou tudo também. Passe, lançamento, quase entregou o gol ali no segundo tempo, porque o Léo Jardim ainda salvou na jogada, porque era gol dos caras, né? Então, o primeiro chute aos 15, o segundo chute, outra bola recuada do PEC aos 25. O Vasco só teve uma finalização de verdade com o Eric Marques, quase aos 40 do segundo tempo, e foi a única finalização que você fala, foi a única chance clara que o Vasco teve de fazer um gol contra o ABC, jogando em São Januário. Então é um absurdo que a gente viu ontem, e fica claro que a gente precisa de contratações se você quer mesmo ter um ano tranquilo. Agora não tem mais Copa do Brasil, Campeonato Carioca
lá no domingo. Perdeu, acabou também, não vai disputar a final, né? E tomara que seja o último jogo aí, despedida do Nenê, né? Porque acabou o Campeonato Carioca, acabou o contrato dele. Chega com esse negócio de saudosismo, de paixão burra. Agradecimentos ao Nenê por ter sido um cara importante para fazer o Vasco voltar aí para a Série A. Mas satisfação, vá com Deus, segue teu caminho, porque não dá, cara. Não vou disputar o Campeonato Brasileiro com um jogador de 42 anos de idade. Não dá, não dá. A gente tem que começar a cobrar um elenco mais qualificado, senão nós vamos ver o bonde passar por cima do Vasco, como passou ontem em São Januário. Então, você vê aí, o pior, sabe o que é? Você ouvir jornalistas falar assim, mas o time tá cansado, é uma sequência de jogos, que o Barbieri também falou, né? Parece que é aliado o discurso, né? Só que o ABC vem de 4 jogos de decisões, 4 em 10 dias. 10 dias. E olha, o ABC teve que sair 2 vezes para jogar a Copa do Brasil, não é igual o Vasco que jogou em casa, não. O ABC teve que ir jogar no Maranhão, teve que ir jogar a Copa Nordeste, teve que jogar o Campeonato Potiguar e correr para o Rio de Janeiro para encarar o Vasco com 4 desfalques. 4 desfalques. Então não vem com esse papo de que, olha, é o desgaste, os caras estão cansados. O Vasco tinha um time completo, jogando em casa. Não tem desculpa para o que a gente viu ontem. Não tem argumento para o que a gente viu ontem. Mas ele, o Maurício Barbieri, que insiste com o Andrei e Jair no meio de campo, e para mim uma decepção, porque eu achei que ia ser um meio de campo que ia render. Não rendeu, e quando não rende, a gente testa, não deu certo, você volta ao que estava dando certo. O Rodrigo estava dando certo. Mas a gente vai falar sobre isso já já. Primeiro eu vou deixar aqui o Barbieri falando aí que o Vasco não criou, né, que o adversário jogou recuado. O ABC teve muito mais chance de fazer gol que o Vasco, né, jogando na proposta que ele trouxe de jogo. E a sequência de jogos que pesou aí para o Vasco, que está sentindo o desgaste. Não é segredo para ninguém que a gente não conseguiu fazer um grande jogo. Nós não conseguimos criar como habitualmente a gente cria. Isso tem a ver com a postura do adversário, é um direito e mérito deles, de terem se fechado bastante, de terem diminuído bastante os espaços. A gente tentou, mas não conseguiu. Eu acho que a gente vem numa sequência de decisões, e quando eu digo sequência, é porque antes do último jogo, os 2 jogos anteriores também já eram decisões. A gente entrou no primeiro jogo contra o Flamengo pelo estadual quase com uma decisão, a gente precisava da vitória para classificar. Depois, em poucos dias, era importante a gente ganhar do Bangu para ter a vantagem. Foram 2 decisões, depois nós enfrentamos o Flamengo e agora uma decisão. Eu acho que essa sequência, sem dúvida nenhuma, contribuiu para que a gente não tivesse no melhor momento. A gente apresentou algum desgaste. E a gente não pode esquecer que a gente continua nesse processo, que eu tenho que bater nessa tecla, que é de construção, que é de formação. O Andrei estreou tem quase uma semana, o Capasso estreou tem 2 semanas ou menos, o Marlon iniciou o jogo agora pela primeira vez na temporada, o Luca voltando. São situações que não favorecem que a gente esteja no melhor momento, mas eram situações que a gente tinha que fazer, tinha que usar. Então a gente continua nesse processo, mas volto a repetir, sem dúvida nenhuma, a expectativa nossa como elenco, como grupo, também era maior do que o que se apresentou hoje, e a gente sai decepcionado, chateado, frustrado. Vou falar aqui um pouquinho do Pedro Raul. O Pedro Raul é um bom jogador. Eu não sou hipócrita de achar que o Pedro Raul não é um bom jogador. Ninguém é vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro sem mérito. Tem o mérito de ser vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Só que fizeram do Pedro Raul um jogador normal, um ídolo. E a torcida do Vasco é carente pra caramba, né? Transformou o cara nesse ídolo. Ele chegou com esse status no Rio de Janeiro. Lembrar que antes de ir pro Goiás, ele viria para o Vasco jogar uma Série B. Não veio lá do Japão porque o incapaz, né, o pior gestor da história do futebol, né, o Jorge Salgado não tinha R$200 mil para dar na negociação e ele acabou indo para o Goiás. Então é um jogador normal, tem o mérito por ter sido vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, parabéns para ele, só que tem que entrar em campo e ele não tem que achar que ele é o bonitinho, que ele é o Romário, que é um toquinho na bola e ele vai fazer o gol. O Pedro Raul tem que largar um pouco o salto, a marra e entrar em campo para comer a grama. Para comer a grama. Porque se ele não fizer isso, ele vai... Olha, quando teve o jogo dele aqui em Brasília, eu falei, ele errou muitos gols, porque parece que ele é muito displicente, ele não joga com vontade,
Ele parece que, tipo assim, ele acha que a qualquer momento ele vai dar uma letra, ele vai dar um chapéuzinho, ele vai dar um toque e a bola vai entrar. E não vai, meu amigo. Se você não entrar pra comer a bola, como faz os atacantes aí dos outros times, vai assistir um pouquinho do Palmeiras, vai ver o Dudu, vai ver o Rony, vai ver os caras entrando em campo com faca nos dentes, né? Com sangue nos olhos. E aí você vai tirar um pouquinho dessa sua marrinha pra jogar futebol. E que não bata mais pênalti. Enquanto você estiver no Vasco, proibido bater pênalti. Pra mim, você já devia ir para o banco de reserva e o Vasco devia encontrar uma outra maneira de jogar sem esse jogador referência, porque não tá resolvendo. Se não tá resolvendo, a gente tem que mexer. Coloca o Eric Marcos, joga com o Orediano ou Peck, joga com mais velocidade, abre mão de ter uma referência no ataque, né? Coloca o volante Rodrigo, e daqui a pouco eu vou falar sobre o volante Rodrigo, mas o Pedro Raul, acho que primeiro tem que buscar um jogador, um centroavante, né? Segundo, ele é proibido de bater pênalti no Vasco. E outra, tá merecendo um banco porque não tá resolvendo. Vou deixar aqui o Maurício Barbieri tentando explicar o porquê do Pedro Raul, depois de ter errado 2 pênaltis, foi escolhido para bater pênalti em uma decisão. Aconteceu, né? O Pedro é um camisa 9, é um jogador acostumado a fazer gol, é um jogador acostumado com esses momentos. A gente fez um levantamento dos jogadores de aproveitamento, não só do aproveitamento dos pênaltis, mas aqueles que tinham batido em decisão e tinham acertado, e o Pedro era um deles. Ele já tinha batido pênaltis em decisões e tinha acertado, assim como o Miranda, que entrou mais no final porque era um bom batedor, o Nenê, o Puma e assim por diante. Infelizmente ele perdeu, é um momento... Além do resultado para nós como equipe, é um momento difícil para ele. O que a gente precisa fazer agora é apoiá-lo, independente se é ele que vai bater o próximo pênalti ou não. Ele é um jogador muito importante para a gente, tem ajudado demais. É o momento da gente se fortalecer, de dar força para ele. Conversei com os jogadores, eu acho que de uma maneira geral, mesmo a gente não fazendo um bom jogo, nós fomos uma equipe que buscou o resultado, buscou atacar, buscou enfrentar o adversário, que veio numa postura defensiva e é direito deles. Acho que isso por si só traz um elemento, vamos dizer assim, de injustiça, porque a gente procurou jogar, procurou buscar, procurou tentar atacar, mesmo que não tenha feito da melhor maneira. E eu disse para eles, a vida é assim, as injustiças vão acontecer, os sentimentos vão aparecer. O mais importante desse momento em diante, já que nós não podemos voltar atrás, é como nós vamos reagir a isso. E a gente tem aí 2 dias para se recuperar, para levantar a cabeça e para tentar dar a volta por cima num jogo que é importante para a gente também. Bom, futebol é encaixe, futebol é da liga, é teste, né? E quando você faz esses testes, você tem que ter a capacidade de avaliar se deu certo ou se não deu. Por exemplo, vou dar um exemplo. O Barbieri, quando anunciou aí a escalação com o Rodrigo e Barros, todo vascaíno ficou maluco, principalmente nos clássicos. Falou, pô, quem são esses caras? Como é que esses... Vai botar esse... Vamos ser atropelados. E os caras voaram dentro de campo. Voaram dentro de campo. Jogando muita bola, não só ajudando o sistema defensivo, como ajudando na saída de bola. Você vê os passes do Rodrigo ontem, quando ele entrou no segundo tempo. Você vê a diferença do meio de campo, com marcação e pegada, como a gente passa a ter bola, como a gente passa a roubar mais bola. Então faz toda a diferença. Futebol é teste. Botou os moleques, renderam. Não interessa se é o Papa, não interessa. É meritocracia. Meritocracia. O Andrei, o ano passado, jogando a Série B, teve o mérito de ser bom, de ajudar o Vasco a voltar à Série A. Foi para a seleção sub-20, arrebentou no Mundial sub-20, lá no Sul-Americano sub-20, convocado para a seleção principal, tá contratado pelo Chelsea, estou cagando e andando para tudo isso, se dentro de campo, jogando pelo Vasco, ele não está resolvendo. Então, se o Andrei não deu encaixe com o Jair, se o Andrei não deu encaixe jogando no Vasco agora, por que eu vou deixar um jogador que deu no banco porque o Andrei tem mais nome ou mais peso? Negativo, é meritocracia, que se lasque o Chelsea, que se lasque o mundo. Quem tem que estar em campo é o Rodrigo. Quer botar o Andrei para jogar? Avança ele para jogar de segundo volante e coloca o Jair no banco. Porque Andrei e Jair não dá certo. O time perde na marcação, perde em pegada e perde na criação também. Aí eu vou deixar o Barbieri tentando explicar o porquê do Andrei. E ele fala que ou é o Andrei ou é o Rodrigo. E ele tá optando pelo Andrei e acha que não é porque o Andrei entrou que o Vasco
perdeu pegada, perdeu marcação, ele acha que não perdeu, que continua a mesma coisa. O problema é esse, além de você errar, é você achar que você tá certo. O Vasco parou de jogar futebol desde que voltou o Andrei e o Marlon Gomes. Alguma coisa tá errada, não estou dizendo que os jogadores não são bons, eles são bons jogadores, mas não deu encaixe, mas não deu liga. E quando isso acontece, você tem que buscar a melhor solução para a gente não passar vergonha dentro de campo e não ficar insistindo com jogadores que não estão dando certo. Vou deixar aí o Barbieri tentando explicar o Andrei e o Rodrigo no banco. Bruno Marinho, do Globo. Eu queria saber, você está satisfeito com o desempenho do Andrei como primeiro volante? Sim, sim. Olha, eu acho que tem se levantado uma polêmica sobre isso e eu, sinceramente, vou dividir com vocês e eu não entendo, mas é minha opinião, como vocês têm a opinião de vocês. Eu não entendo como o Andrei pode ser o primeiro volante de uma seleção brasileira que ganhou o Sul-Americano, que está classificado para o Mundial, como o Andrei pode ser convocado para a seleção brasileira principal e não pode jogar no Vasco. Eu não entendo. Agora, o Andrei é um menino de 19 anos. Mesmo fazendo tudo isso que ele fez, mesmo sendo vendido para o Chelsea pelo valor que ele foi, ele continua sendo um menino de 19 anos, que precisa jogar, que precisa se desenvolver, que em alguns momentos vai entregar muita coisa, em outros vai oscilar. Eu não acho que ele fez um jogo ruim, eu não acho que no jogo anterior o adversário levou vantagem em cima dele por questões de marcação, muito pelo contrário, e é um jogador que tem jogo, que se associa, que combina, que acha passes. Não entendo o questionamento em relação ao Andrei, sinceramente. Agora, o Rodrigo vinha bem, com certeza. Mas para botar os dois, alguém tem que sair. Só jogam 11. E aí vai a escolha, vai a leitura do adversário, vai tudo aquilo que a gente vem trabalhando. É um menino fantástico, tem que se dedicado, tenho certeza que vai melhorar, vai crescer, porque, volto a repetir, tem 19 anos. Espero que ele possa ajudar bastante a gente nessa sequência. Bom, resumindo a obra, medidas devem ser tomadas para o jogo de domingo, né? A gente pode até perder, como a gente perdeu para o Fluminense. Quando a gente perdeu para o Fluminense, o Vascaíno saiu com uma sensação de que, olha, perdeu, a gente não pode ser resultadista, o trabalho está sendo bem feito, o time correspondeu e mereceu a vitória. Faltou as grandes contratações, aí entra o seu Paulo Brax e a 777, que estão enganando o torcedor. Cadê as grandes contratações? Assim como os influenciadores e jornalistas que falaram que iam parar o aeroporto, né? Então faltou o detalhe, mas o Vasco jogou melhor e mereceu a vitória. Não tinha ali o diferente, não tinha o jogador que chama a responsabilidade, e esse jogador tá fazendo falta para o Vasco, tanto no jogo contra o Fluminense, tanto no jogo contra o Urubu e tanto ontem contra o ABC. Então, resumindo, a obra tá aí. O Vasco precisa de contratações e algumas mudanças de caráter de urgência devem ser feitas para o jogo de domingo. A primeira delas, né, você pode tirar esse goleiro Léo Jardim, que não tem demonstrado segurança no gol, e colocar o Ivan, né? A segunda é colocar o Rodrigo. O Rodrigo tem que ser titular desse time. Não dá para deixar o Rodrigo do lado de fora, né? Coloca o Rodrigo e, de preferência, tira o Pedro Raul. Tá jogando também nada. Não tá resolvendo absolutamente nada, né? Ou o Andrei ou o Jair. Ou nenhum dos dois. Entra com o Rodrigo e com o Barros e bota os dois no banco de reserva. Tem que ter pulso, tem que ter coragem para fazer isso, né? Ou entra com o Rodrigo e adianta o Andrei para jogar de segundo volante e coloca o Jair no banco. Alguma coisa tem que ser feita, não dá para continuar da maneira que tá. Mudanças têm que ser colocada em prática para o jogo de domingo. Enquanto isso, a gente precisa aí de ir atrás de contratação, porque o Vasco pode ficar um mês sem jogar futebol, esperando agora só o Campeonato Brasileiro, porque vai ser eliminado do Carioca, porque não joga mais a Copa do Brasil, e a única coisa que vai sobrar de calendário para o Vasco é o Campeonato Brasileiro, com uma obrigação de fazer um campeonato digno. E até agora, com esse trabalho aí, tá difícil da gente enxergar isso lá na frente. Vou deixar aqui o Barbieri respondendo sobre vaias e xingamentos que ele, o Pedro Raul e parte do elenco ouviu assim que o Vasco foi eliminado lá em São Januário. Ele não gostou, diz que isso é da cultura, né? As pessoas elas tentam personificar ali a sua raiva, a sua indignação, ou é o céu ou é o inferno. Enfim, vou deixar aí o Barbieri para finalizar falando sobre as vaias, sobre as críticas que receberam ontem depois de um vexame, de uma eliminação. Antes, vou pedir para você deixar o joinha, o like, se inscrever no canal, né? Curte o vídeo, compartilha, tamo junto, grande abraço, fique com Deus, saudações vascaínas. A primeira vez, né, que a torcida se manifestou contra o time, né, depois do jogo, principalmente com a eliminação, até então estava tendo uma relação boa, uma lua de mel, né, que o time vivia com os torcedores. Como é que você encara
o pessoal te xingando o Pedro Raul? Você acha natural por causa da eliminação? Você acha que a torcida tem que ter um pouco mais de paciência, entender que o time está nesse momento de formação? Qual é o seu sentimento quando você sai de campo e ouve aquele coro da torcida? É uma pergunta difícil. O torcedor tem essa dinâmica, né? Ele, num dia te leva no céu, no outro dia, porque a relação dele é emoção, né? E aí ele põe para fora em palavras, ou enfim, ele externaliza aquilo que ele está sentindo. Então, na euforia da vitória, você é o melhor do mundo, você é isso. Na frustração da derrota, você é aquilo, né? Ele acaba... isso é natural não só do torcedor, do ser humano, né? Ele acaba personificando aquele sentimento, que hoje é um sentimento ruim, trazendo para alguém, para achar uma cabeça, um culpado. Então, eu vejo que faz parte. Se eu me sinto bem com isso, é evidente que não. Eu acho que nenhum ser humano se sente bem com isso. Eu acho que ninguém gosta de ser vaiado, xingado, enfim, tudo isso. Mas esse é o ônus da profissão, do jogador, do treinador. É algo que muitas vezes acaba passando batido, né? Algo pouco discutido, vamos dizer assim. Muitas vezes a gente vê, e esse é um cuidado que a gente tem até que ter com jogadores jovens, muitos seres humanos acabam não dando a resposta que poderiam, acabam entrando numa roda negativa e acabam, às vezes, não atingindo todo o potencial que poderiam por situações como essa. Agora, eu não tenho expectativa... infelizmente, eu gostaria de ter, de que isso pudesse mudar, de que isso pudesse ser diferente, porque eu acho que a gente perderia menos talentos pelo caminho. Mas eu falo com tristeza para você que eu não tenho expectativa de que isso vai mudar no curto prazo. A gente entende a chateação do torcedor, porque ele está trazendo um histórico que não é desse grupo, é um histórico de muitos anos que o Vasco vem passando por dificuldade, de muitos rebaixamentos seguidos, da falta de títulos. Agora, a gente entra no clube trazendo esse histórico junto com nós, mas não pertence a esse grupo de jogadores. Essa eliminação pertence, a gente vai carregar com dor, com frustração. Essa eliminação pertence a nós, não tem como fugir dela. Agora, essa insatisfação, essa linha tênue entre a euforia e a cobrança vem de um histórico que a gente quer mudar. É isso, a gente está aqui para trabalhar, para desenvolver, para tentar construir diferente. A impaciência do torcedor também acaba sendo a impaciência dos jogadores. Hoje, em muitos momentos, a gente foi ansioso demais, a gente quis acelerar as coisas mais rápido do que precisava. Mas eu falei isso anteriormente também. Nem eu, nem ninguém no mundo consegue dar experiência. Eu posso dar informação. Você precisa passar pela experiência, você precisa passar pelo momento para depois você crescer, se desenvolver. E hoje foi uma experiência ruim que a gente tem que usar como aprendizado, como forma de crescimento.